Olá, nobres alunas e alunos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos tratar da simulação de medidas com paquímetro, só que em polegada fracionária. Então, o que é que a gente vai começar aqui? Tem duas coisas. Uma que é mais fácil a gente identificar o traço coincidente do nônio. E a outra é que vai ter que fazer uma continha de matemática toda vez que a gente fizer, quase toda vez que a gente for utilizar. Para isso, nós vamos tentar apresentar esses cálculos para facilitar a nossa vida, para vocês entenderem. Então, eu vou fazer aqui umas 5 medidas neste simulador. Posteriormente, a gente vai passar para o simulador sem a marcação e mais umas 5 medidas. E vocês vão estudar e tirar algumas dúvidas no CA e até na aula, quem quiser. Por exemplo, a gente vai relembrando aqui que a escala de polegada, a escala fixa em polegada, está subdividida em 16 partes. Professor, como é que o senhor sabe? Está aqui, ó, de 0 a 1, aqui a metade, e entre a metade, meia polegada e 0, vou ter 8 tracinhos, 2, 4, 6, 8, tá certo? Então, eu sei que a medida, a resolução da escala fixa é de 1/16 avos. Ora, se eu pego a resolução da escala fixa de 1/16 avos e divido por 8, que são os valores que tem aqui, a quantidade de divisões do nônio, eu vou ter que a resolução, cada tracinho desse é 1/128. E como é que a gente faz a medida? A medida a gente vai contar quantos tracinhos de 16 tem antes do zero do nônio e depois saber identificar qual tracinho de 128 a gente tem coincidente. E aí a gente vai fazer a somatória, a quantidade de traços de 116 com a quantidade de traços de 128. Óbvio que se passar da polegada, vai ser a parte inteira, mas essa parte fracionária. Então, vamos lá. Por exemplo, esta medida está me dizendo que eu tenho 2, 4, 6, 8 pedacinhos, 8 partes de 16. Com mais 2, 4, 5 partes de 128. Eu vou ter que agora compartilhar essa tela para que a gente possa mostrar essa continha. Então, vai ser 8 partes de 16 com mais 5 partes de 128. Tá lembrado como é que é a continha? Eu vou pegar esse 8, multiplicar por 8, então esse 8 pelo numerador aqui dessa fração, 8 vezes 8, 64, mais 5. Então, eu vou ter 64 mais 5
sobre 128. Nunca posso esquecer desse 128, do denominador. Vai ser igual a quem? 69 sobre 128. Não esqueça a unidade. E aí, esta medida vem aqui, 69 sobre 128. Esta é a medida. Então, vou dar um Enter, que ele vai fazer automaticamente uma nova medida. Esta nova medida, vou tomar nota e a gente vai voltar a fazer. O que é que acontece? Vocês quiserem dar um tempinho aí para o vídeo e vai tentar fazer. Aqui eu estou dizendo, ó, que aqui eu tenho 8, 10, 12, 16, mais 1, 2, 3, 128. Então, volto lá. E vou agora inserir uma nova equação. Vai ser quem? 12 partes de 16 mais 3 partes de 128. O mesmo raciocínio, vou multiplicar 8 vezes 12 mais 3. Isso. 8 vezes 12. 8 vezes 12 vai ficar 80 mais 16. 96 mais 3 sobre 128. Aqui eu vou ter igual a 99. Opa, faltou a fração. 99, não esqueça a unidade, 128 avos de polegada. Volto no simulador. E coloco lá. 99, 128. Vou dar o Enter para a próxima medida. Vou fazer 5 medidas dessa aqui, para a gente treinar. Então, esta medida está me dizendo que é 8 pedacinhos de 16, 8, 16. Como é que você sabe, professor? Porque quem comanda é o zero do nono, a medida. Então, a medida é esse daqui, para trás. Para trás, é 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 8, 16, mais 3, 128. Ficou muito igual, muito parecido com a outra. Aí vamos fazer. Então, vou compartilhar o PowerPoint e vou aqui inserir
equação. Então, ficou 8,16 mais 3 sobre 128. Que vai me dar 8 vezes 8, 64. Com 3, 69, 128. 64, 67. 64 com 3, 67, 128. Eu estava olhando a outra aqui. Então, volto no simulador. Coloco a dimensão 67 sobre 128. Dou um Enter. E ele já programa outra medida. Deixa eu dar outro Enter aqui. Pronto, vamos para essa aqui, que ficou diferente. Letra D. Está dizendo aqui que temos 2 polegadas. Aqui já. Aqui, pronto. Temos 4 polegadas. Mais, ó, como é que eu vou saber que quantidade tem aqui? Aqui seria 8,16, 6, 4, 2. Então, 2,16 mais 1, 128. Então, revendo, ó. O tracinho do 4 não está aparecendo, mas eu sei que esse daqui é 2, por quê? Porque esse daqui é 8, 6, 4, 2. Aqui só pode ser o 0. O do 4, né? O 4 polegadas. Vamos voltar lá para o PowerPoint. No PowerPoint, eu vou aqui ter 4, que é a parte inteira, 2 pedacinhos de 16 com mais 1 de 128. Então, a nossa medida é 4 polegadas, 2,16 mais 1, 128. 8 vezes 2, 16, 17. Só que eu não posso esquecer da parte inteira. Então, é 4, 17, 128 avos de polegada. Vamos voltar para o simulador. 4, 17, 128. Fazer mais uma. Pronto. Vou fazer essa daqui para a gente partir para outro. Esta medida está dizendo que eu tenho 1 polegada, mais 2, 4, 6, 16, mais 2, 128. Lembrando sempre, quem está atrás do 0 é a medida. Então, a medida está dizendo que eu tenho 1 polegada,
mais 6,16 mais 2,128. Vamos voltar lá para o PowerPoint. E no PowerPoint eu vou copiar aqui essa. Então, eu vou ter 1 polegada, 6 pedacinhos de 16 com mais 2 de 128. E aqui eu já descobri quanto é que dá. Então, eu vou ter, a nossa medida foi 1 polegada, 6 pedacinhos de 16 com mais 2 de 128. Repito 1 e coloco 8 vezes 6, quanto é? 48, com mais 2 dá 50. Vou escrever 48 mais 2. Então, nós temos... Espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque tem colegas que têm dificuldade. Quem já está entendendo, ótimo. Mas quem não está, eu tenho que fazer com bastante calma para que todos consigam vai dar 50 sobre 128. Só que eu tenho o 500. Cinquenta, 128. Com certeza não posso. Sim, faltou um. Eu não posso esquecer desse da parte inteira. Com certeza eu não posso deixar assim. Eu tenho que fazer a simplificação. 50 por 2, 25. 128 por 2, 64. Não de esquecer da unidade. Então, nós temos que é 1,2564 avos de polegada. Vamos voltar para o simulador. Um, 25,64. Bem, aqui nós encerramos esse simulador com a marcaçãozinha. Vocês vão ver que o próximo simulador não vai ter grande dificuldade. Vamos compartilhar a tela.
E aqui nesse simulador, ele já aparece a resposta se eu deixar o olhinho aparecendo. Vou apagar o olhinho e a gente vai ampliar para visualizar. Por quê? Porque aqui eu tenho a escala de 1,16, a escala fixa de 1,16, e o nônio, que é de 8 partes. Quando eu divido 8 partes, 1,16 por 8, vai dar 1,128. Novamente a mesma resolução. Então, por exemplo, vamos ver esta medida aqui. Essa medida aqui. Que medida é essa? Ele, como é mais espaçado, nem sempre vai ficar bem bonitinho assim. A gente vai ter que tomar a decisão. Então, vamos aqui. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 3,16 mais 3,16 mais 3,128. Vamos voltar lá para o PowerPoint. E no PowerPoint eu vou inserir a equaçãozinha para facilitar a nossa vida. As 4 medidas aqui. Negócio. Ganhar tempo acaba perdendo. Então vamos lá. A nossa medida tem 3,16 e 3,128. 3,16 mais 3. 3,128. Como é que a gente vai fazer? Isso daqui vai ser igual a 8 vezes 3, 24, com 3, 27, sobre 128. O numerador, por se tratar do número ímpar, eu não tenho como simplificar. Então, vou voltar no simulador e verificar. 27, 128 avos de polegada. Vamos para cá. Que medida é esta? Esta medida aqui vai estar, ó, se eu tivesse com 0, aqui já seria 1 polegada. Aqui é 15, 14. Então, tenho 14 partes de 16 com mais 4 de 128. Vou anotar. 14, 16, mais 4, 128. Então, volto lá no PowerPoint.
eu tenho 14 partes de 16 mais 4 de 128. Isso vai me dar 8 vezes 14, 8 vezes 10 dá 80. Com 32 dá 114. 114 ou 112. Não é isso? 8 vezes 10, 80. Com 32, 112. O mais 4 sobre 128. Essa é a conta. Agora, eu vou somar, vai dar 116. 116 sobre 128. Se eu simplificar o 116 por 2, dá o quê? Dá 58 por 2, dá 29. Então, dá 29. Se eu simplificar em cima e embaixo por 4, dá 29 sobre 32. 29 dá 58. Isso. Não esqueço da minha unidadezinha. Volto no simulador. E vou observar 29,32 avos de polegada. Mais uma para a gente encerrar a nossa brincadeirazinha. Essa daqui, o que é que está acontecendo? Eu estou... Deixa eu botar aqui para simplificar. Eu estou mais do que uma polegada. Então, eu vou ter uma parte inteira, uma. Por quê? Porque aqui é 2, aqui é meia, 1,5. Então, seria 8 pedacinhos de 16. Na realidade, aqui não é, aqui seria 8, 7, 6. Então, eu tenho uma polegada mais 6, 16. Mais 6, 128. Conferindo. Ó. A polegada aqui é 2, são duas. Então, o nônio, se eu tivesse à frente esse zero daqui, seria 1,5 polegadas. No caso, não é. Aqui é o tracinho 8. Aqui é o 7, aqui é o 6. Então, eu tenho 1 polegada com mais 6 de 16, com mais 6 de 128. Vamos voltar no PowerPoint para a gente fazer esta continha. Começo com a parte inteira, que é 1. A parte fracionária, primeira, 6, 16. Com mais 6, 128, que é do nônio. Como sempre, não posso esquecer a parte inteira. 8 vezes 6, 48. 48 com 6. Então, vou escrever 48 mais 6 sobre 128. Professor, eu preciso fazer essa conta desse jeito? Não. Vocês podem fazer mais resumido. Eu estou fazendo desse jeito que é para facilitar o entendimento. Peço a compreensão de quem já está entendendo. Então, repito a parte inteira. Vou
Aqui, o 48 com 6 dá 54. Ora, eu posso parar aqui? Não posso parar aqui. Por quê? Porque eu tenho no numerador da fração um número par. Então, se o número é par, eu tenho que continuar. Simplificando por 2, vai dar 27 sobre 64. 27,64 avos de polegada. Então, vamos lá no simulador e ver o que aconteceu. 27,64 avos de polegada. Bem, pessoal, aqui são as simulações que vocês fizeram, que eu fiz para vocês visualizar e entender como é que é a utilização. Na atividade valendo nota lá no Google Sala de Aula, vai estar esta parte e vocês com a figurinha vai identificar o valor, tá ok? Até breve, um abraço.